Boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não está inscrito, aproveite este momento para fazer sua inscrição, ative o sininho para receber as nossas notificações. Antes da gente iniciar esta live, eu gostaria de dar alguns informes. Você poderá participar por meio do nosso chat, né, com perguntas e fazendo as suas contribuições. O link da frequência ele será colocado ao final da palestra, né, da live. Bem, hoje a UFOPA Campus Óbidos, ela traz um diálogo super importante, os efeitos psicoemocionais da pandemia. Esse tema ele foi pensado em virtude do elevado grau de impacto que a pandemia trouxe para a sociedade, né, gerando assim um grande impacto e, de forma direta e indireta, afeta nossos servidores e os nossos acadêmicos. Mudanças comportamentais, sociais, interpessoais, políticas e econômicas nos fizeram, de um instante para o outro, nos apercebermos em um momento, em um novo cenário, onde o mundo virtual assume um protagonismo no nosso cotidiano, com aulas e reuniões de trabalho sendo realizadas de forma virtual, rotina de trabalho substituídas pelo home office e convidados a viver em isolamento, tendo que sobreviver ao mesmo tempo a uma crise econômica e fazendo dela uma adaptação necessária aos novos modelos de relações profissionais e pessoais. Além destas mudanças, foi preciso ainda aprender a lidar com diversos sentimentos negativos e a sensação de segurança e incerteza trazida por esta nova realidade a que fomos submetidos. Tais sentimentos estão associados ao distanciamento social, medida adotada por ser considerada a mais efetiva no controle da doença, que impacta consideravelmente a saúde mental da população e que muitas vezes compromete nossas competências profissionais, emocionais, tecnológicas e sociais. Diversos estudos apontam para o aumento considerável de transtornos mentais em consequência deste novo cenário, criado em nossas vidas a partir da crise da pandemia do Covid-19. Nesse sentido, o tema proposto aqui está dividido em dois momentos. O primeiro momento traz a discussão sobre a dimensão cultural, a dimensão conceitual dos sentimentos provocados pela pandemia e as suas consequências. É a nossa primeira mesa, vai ser o assunto abordado hoje. O segundo momento, ele ocorrerá no dia 29 deste mês e vai abordar a dor da perda, reações emocionais do luto. Para falar sobre os sentimentos provocados pela pandemia e suas consequências, nós vamos chamar a professora doutora Iranir Leles Lauer. A professora Iranir, ela é doutora e mestre em psicologia pela Universidade Federal do Pará, graduada também em psicologia. Ela é professora adjunta da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, docente de graduação no curso de pedagogia e no programa de pós-graduação em educação. Tem desenvolvido estudos na área de psicologia da educação, econômica e do desenvolvimento, com ênfase em temas sobre alfabetização econômica, cognições e práticas docentes, brincadeiras, habilidades sociais e educação com indígenas. Ela desenvolve pesquisas em espaços escolares e não escolares, com foco em temas transversais da educação formal e não formal. Também coordena o Laboratório de Educação e Habilidades Sociais. É membro da ANPEP e participante do Grupo de Trabalho GT Brinquedo, Aprendizagem e Saúde na ANPEP. Também é vice-delegada da FBTC no Pará. Então, só enfatizando que o nosso tema ele está dividido em duas mesas. Hoje será a primeira mesa e no dia 29, a última mesa.
Então, eu deixo com vocês a nossa querida professora Irani, que irá falar, né, irá palestrar esse primeiro momento conosco. Seja bem-vinda, professora Irani. Obrigada, professora Eulicleia. Então, gente, boa tarde. Estou vendo algumas pessoas aqui que eu conheço. Abraço para vocês aqui. Tainá, Camila, Lucas, Karen, Gerlane, Andréia, enfim, muito bom ter vocês aqui ouvindo, e nessa tarde a gente vai aprender sobre algumas questões. Vocês vão ter a oportunidade de fazer perguntas, e as perguntas vão sendo selecionadas, e depois a gente vai tentar responder, tá? Então, a gente vai iniciar falando, só esperar colocarem o slide aí para mim. Pode colocar, João. Todo mundo está me ouvindo bem? Está dando para ver? Giovana, falar de você, tá bom, Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre os efeitos psicoemocionais da pandemia. Nessa primeira live, a gente vai focar num tema específico, né, que a gente vai ver posteriormente, como a Euricleia já comentou, no próximo slide. Durante essa pandemia, muita coisa aconteceu, né? E a gente pôde verificar que muita gente está muito assustada com tudo que está acontecendo. E hoje, então, a gente vai falar um pouco das emoções, dos sentimentos, do conceito desses sentimentos, do que é, como compreender, e a gente intitulou, então, a live de dimensão conceitual dos sentimentos provocados pela pandemia e suas consequências, tá? Então, tem um senhorzinho que eu quero mostrar para vocês. João, pode ir passando. Tem um senhorzinho que eu quero... O João tá me assessorando, tá? O professor João. Que é esse aí. Esse é um velhinho, ele já tem 90 e poucos anos, ele tá vivo, e ele se chama... Quem sabe o nome dele? Digita aí. Quem arrisca falar? Ih, ninguém. O nome dele é... Posso falar? Ninguém vai se arriscar a dizer aí quem é? Ninguém sabe. Aaron Beck. Aaron Beck, ele foi o fundador da teoria cognitivo-comportamental. É uma teoria nova, tem em torno de 60 anos apenas. No Brasil tem muito menos, né? Ele mora nos Estados Unidos, e ele desenvolveu essa teoria com base, ele é psicólogo, nos experimentos... Alguém botou aqui, Carlos Roberto. Mas não é, viu? É Aaron Beck. Ele fazia estudo com pacientes com depressão, e aí ele via que demorava muito, né, os pacientes a terem um retorno. Ele trabalhava dentro da psicanálise, né, que é uma teoria também da psicologia, e em seguida ele desenvolveu, então, uma teoria, né, que tivesse uma aplicabilidade, uma rapidez maior, que é a teoria cognitivo-comportamental. Então, assim, a nossa live, ela tem base nessa teoria, porque é a teoria que eu acredito, né, e que eu tenho estudado. Então, o Aaron Beck, ele parte da premissa de que nossas cognições, elas têm influência direta sobre nossas emoções e comportamentos, como a gente vai ver, e ele trabalha com duas hipóteses, né, ele tem duas afirmações como base. Pode passar, João. Então, a primeira é essa, que as nossas cognições, elas têm influência direta sobre nossas emoções e comportamento, e a segunda é a de que o modo como agimos ou nos comportamos, pode colocar, João, pode ir rapidinho, isso. O modo como agimos e nos comportamos pode afetar profundamente nossos padrões de pensamento e nossas emoções, né? Então, como é que isso funciona? Por exemplo, a gente tem alguns pensamentos que passam de forma muito rápida na nossa cabeça, como a gente vai ver a seguir. Pensamentos do tipo... Pode passar, João. Vamos voltar um pouquinho. Volta um pouquinho, por favor. Tá. A gente tem vários pensamentos que passam na nossa cabeça. A gente chama de pensamento automático porque eles passam tão rápido que a gente não se dá conta de que eles estão passando. Bom,
Então, o Beck, ele postulou sua teoria de forma simplificada da seguinte forma. Existe um evento qualquer, que, vamos dar um exemplo aqui, o evento é alguém te convidar para ir numa festa. E existe esse evento, ele aciona em você um pensamento automático, uma cognição, de forma tão rápida que às vezes normalmente a gente não percebe. Então, poderia ser o pensamento do tipo, ai, eu acho que eu vou me sentir deslocada, eu estou muito feia, chegando lá ninguém vai falar comigo. E esse pensamento, ele influencia na nossa emoção. Possivelmente uma pessoa vai se sentir como? Triste, angustiada, vai despertar ansiedade. E essa emoção, ela vai influenciar no nosso comportamento. Por exemplo, o comportamento de que essa pessoa pode ligar para quem convidou e dizer assim, olha, não vai dar para eu ir porque minha mãe morreu, por exemplo. Ou então estou com coronavírus, sei lá. Né? Então, assim, ele acredita, o Iron Beck, que essa maneira, esse ciclo, claro que ele não é tão simples assim, ele é mais complexo, é mais ou menos como se processa as informações dentro da nossa mente, tá? Eu trouxe aqui um exemplo, pode passar, João? Um exemplo de vários pensamentos que a gente tem no dia a dia e que a gente não se dá conta. Pensamentos do tipo, devo ter um sério defeito, eu não vou aguentar, e se, eu sou tão fraco, não sou bom o bastante, isso não vai dar certo, eu deveria saber. Então, são tantos pensamentos que a gente não se dá conta de que a gente está pensando, né? Isso é bem interessante. Entretanto, apesar da gente não dar conta de que a gente está pensando, a gente se sente, como os pensamentos influenciam na nossa emoção, a gente se sente com medo, triste, angustiado e assim vai. Bom, por que isso? Por quê? Porque o que a gente pensa influencia e controla as nossas emoções e os nossos comportamentos, como a gente vai ver a seguir. O modo como agimos ou nos comportamos, ele pode afetar profundamente nossos padrões de pensamento e nossas emoções. Ou seja, a maneira como eu ajo, como eu me comporto, como eu reajo, ela vai influenciar também os outros. Então, antes da gente entrar propriamente dito no assunto, a gente precisa definir o termo que eu estou chamando de cognições e crenças. Né? Pajares, ele diz que são atitudes, valores, julgamentos, axiomas, opiniões, ideologias, percepções, concepções, sistemas conceituais, preconcepções, disposições, teorias implícitas, teorias explícitas, teorias pessoais, processos mentais internos, estratégias de ação, regras de prática, princípios práticos, perspectivas, repertório de entendimento e estratégia social. Ou seja, é tudo aquilo que passa dentro da gente, dentro da nossa mente, né? São todos os nossos pensamentos, aquilo que a gente acredita, e assim vai. Bom, importante saber como as cognições, elas se formam, né? É o que a gente vai ver. Elas se formam. Então, como o que eu penso, o que eu penso de mim mesma, do mundo, e de quem está à minha volta, do futuro, nasce, né? Não nasce comigo, eu desenvolvo desde a infância, mediante as interações sociais que eu estabeleço, o próprio Vygotsky fala sobre isso também, mediante observações, instrução, modelação, todos recebemos instrução dos nossos pais, né, de como fazer, então tudo isso vai se juntando dentro da gente, da nossa mente, e vai formando as cognições. E vários autores, eu trouxe apenas alguns para vocês, tanto da psicologia como da educação, eles apontam a importância de se estudar a cognição, as crenças, né? Eu estou usando aqui cognição como sinônimo de crença, até porque falar sobre isso tem uma confusão conceitual ainda muito grande. E eles acreditam que as cognições também influenciam nas práticas, ou seja, isso não é algo que vem só da teoria cognitivo-comportamental, mas de autores tanto da psicologia como da educação também, tá? Bom, e agora eu vou fazer um teste com vocês. Eu queria que vocês observassem, pode passar o próximo, tá? Esses autores, então, acreditam nas cognições. Parou aí. Olha, a gente vai passar uma série de slides agora, e eu queria que vocês observassem o que vocês sentem quando veem essas cenas. Pode ser? Vamos lá, então. Pode ir passando, João.
Pode parar na foto daquela criança machucada. Volta um pouquinho. Vocês perceberam como essas imagens, que no caso seriam um evento, elas influenciaram na sua emoção? Possivelmente, quando você olhou o bebezinho todo fofinho, bonitinho, todo mundo normalmente faz, que lindo e tal. E à medida que eu fui passando as imagens, né, possivelmente as emoções de vocês foram mudando, até a gente encontrar uma imagem dessa que choca qualquer um. O próximo slide, eu trouxe 2 vídeos, só que a gente não vai conseguir reproduzir. Bom, por que isso acontece? Por que essas emoções da gente... Não, pode voltar, João. Da gente muda tanto. E são tão diferentes. Naquela imagem da prisão, vocês estão vendo 2 homens, né? Tem gente que está dizendo aqui, senti muita coisa, muitas emoções, uma tempestade de emoção. Olha, gente, aqui tem 2 homens. Eles estão dentro da mesma prisão, eles estão no mesmo lugar, na mesma cela, estão tudo igualzinho. Mas qual é a diferença entre eles? Como eles estão vendo essa situação do cárcere? Um só consegue ver as grades, e o outro consegue ver o que está por trás das grades. Então, o que é isso? É interessante que a gente vê o mundo de forma, claro, extremamente individual. Então, a maneira como eu percebo o mundo está extremamente relacionado às crenças que eu formei em relação a mim mesma, de quem eu sou, de quem eu acredito que eu sou. Isso, então, vai influenciar toda a minha percepção de mundo e, automaticamente, vai influenciar nas minhas emoções. Bom, então, o próximo slide, a gente tinha preparado 2 vídeos, só que a gente não vai conseguir passar, porque o áudio a gente não conseguiu. Então, pode passar para frente, tá, João? Esses vídeos a gente não vai conseguir. Eles são bem interessantes. Bom, com base nisso, eu pergunto para você. Você vive, encara a vida, percebe a vida de que forma? Com a mente, com raciocínio, com o poder da razão, ou o olhar das emoções? Então, aí a gente tem uma balança e a gente tem que ver, e aí eu queria que vocês fossem percebendo. Bom, mas, entretanto, vamos voltar aqui, então, agora para a situação da pandemia. Nessa situação de pandemia, gente, quais são as emoções que você tem experimentado? Pode seguir. Quais são as emoções que você tem experienciado, né? Muita gente está sentindo medo, outras pessoas estão sentindo tristeza, tem muita gente ansiosa, né? Muita gente nervosa, né? A gente recebe algumas informações, inclusive até quando a gente foi fazer o vídeo, pensou na ideia do vídeo, surgiu algumas ideias do tipo, olha, tipo assim, a gente está assim com uma super carga de família, né? Porque agora está todo mundo dentro de casa e as relações acabam se estremecendo, né, em algum momento. Então, a ansiedade, o medo, a solidão, como a Euricleia está colocando aí. Então, assim, são todas emoções que a gente tem que aprender a lidar, mas antes de eu aprender a lidar com uma emoção, eu preciso perceber qual emoção eu estou sentindo, identificar, né? Então, assim, nesse momento, a gente vai pensar mais sobre isso, tá? Bom, as habilidades socioemocionais, então, pode seguir. O que elas têm a ver com as habilidades sociais? A BNCC, ela aponta 10 competências gerais. E na BNCC, apenas em 2 lugares se fala, né, das habilidades socioemocionais. Entretanto, é meio obscuro quais são essas habilidades socioemocionais, e em lendo, a gente conseguiu identificar que muitas das habilidades socioemocionais, elas casam com as habilidades sociais, né? E é o que a gente vai ver a seguir, o que são as habilidades sociais e quais são elas. Bom, as habilidades sociais, elas é uma teoria que foi desenvolvida também nos Estados Unidos. E quem trouxe e aprofundou essa teoria, aperfeiçoou aqui no Brasil, foi os Delprete, né? A Zilda Delprete com seu esposo.
E eles definiram as habilidades sociais como comportamentos sociais valorizados pela cultura ou subcultura nas interações com outras pessoas. Bom, aí existem algumas características das habilidades sociais. Por exemplo, pode seguir. Elas não correspondem a traço de personalidade, ou seja, a habilidade social não é um traço de personalidade, ela é um comportamento que favorece a minha interação no dia a dia, facilita a minha vida, traz saúde para a minha vida. São comportamentos que são aprendidos sob condições favoráveis, né? E são caracterizadas de acordo com o aspecto situacional e cultural. Então, o que é uma habilidade social aqui pode não ser numa aldeia indígena, por exemplo, ou vice-versa, lá pode ter outras habilidades, inclusive a gente está estudando sobre isso, tá? Bom, então, assim, duas coisas a gente tem que focar, elas são situacionais e elas são aprendidas, tá? E quais são elas, né? A gente tem aí uma classe de habilidades sociais que foram identificadas pelos Delpretes como comunicação, civilidade, expressão de sentimentos positivos, assertividade, habilidades empáticas, profissionais e educativas, tá? E aí tem a palavra automonitoria, a gente vai chegar nela daqui a pouquinho. Bom, antes, a gente precisa fazer uma diferenciação entre habilidade social, desempenho social e competência social, tá? Então, as habilidades, como nós vimos, são comportamentos valorizados pela cultura nas interações com as outras pessoas. O desempenho social é qualquer comportamento que eu apresento na sociedade. Então, se eu xingar alguém, eu estou tendo um desempenho social, mas eu não estou tendo uma habilidade social. Por outro lado, a competência social é quando a efetividade do desempenho do indivíduo em uma interação social. Ou seja, quando dá certo, né? Quando eu sou assertivo, quando o resultado, quando eu utilizo, né, na minha fala, e o resultado, ele me beneficia sem prejudicar ninguém. Seria mais ou menos isso. Bom, e eu trouxe aqui um outro exercício para fazer com vocês, tá? Eu quero que vocês interajam aí nos comentários. Só para ver se vocês entenderam a diferença entre desempenho, habilidades sociais e competência. Por exemplo, a gente tem um contexto aqui, então vocês vão analisar a relação das habilidades sociais com a competência social. O contexto é o seguinte: Ângela incomoda Joana e Mário incomoda Juca, atrapalhando-os na realização de uma tarefa urgente. Como é que a Joana reage? Qual o comportamento que ela tem? Pede a Ângela para não incomodá-la. Ângela atende e o relacionamento entre elas é afetado. Entre elas não é afetado. A reação de Juca. Diz a Mário para não o incomodar. Mário atende, mas a relação entre eles fica estremecida. Eu pergunto para vocês, qual dos dois, Joana e Juca, apresentou habilidades sociais para lidar com a situação? Estou esperando vocês responderem. Querem que eu leia de novo? Credo, ninguém se arrisca. Gente, quem errar não vai perder ponto, não vai ter problema nenhum. Ó, vamos lá. A competência social é quando eu tenho um resultado positivo da forma de eu me relacionar. Eu posso ter habilidade e posso não ser competente. Eu posso ser habilidoso para falar, mas o efeito ser ruim. Mas quando eu falo e o efeito é bom, daí eu sou competente. Então, aqui nesse contexto, Joana, estou botando aqui. Mais alguém? Todo mundo tá colando quem é que foi o primeiro a postar? Do Janderson. Joana. Bom, gente, é isso mesmo, acertaram. Joana, porque a gente vê o efeito do comportamento dela, né, de forma positiva, ou seja, teve efeito, né, sem destruir ninguém, sem atrapalhar ninguém, né, e foi isso mesmo. Joana, isso mesmo. Bom, o próximo exemplo vai mostrar para vocês
é o seguinte: prática cultural estabelecida por meio de uma crença social sobre o professor de educação física. Então, culturalmente, não, isso não é verdade, viu? O pessoal da educação física aí, Andréia, Suelei, não é verdade. Mas culturalmente se formou uma crença de que o professor de educação física é o que trabalha com atividades fáceis e prazerosas. Vocês já ouviram essa ideia, né, esse pensamento ser cultivado por aí? Professor de educação física é aquele que trabalha coisa fácil, prazerosa, nem dá trabalho, né? O que não é verdade, né? Mas essa é uma crença social, porque socialmente se formou, né? Bom, e essa crença, ela repercute na prática do professor, de aceitar atividades que não seriam somente de sua competência. Então, assim, tem professores de educação física que eles podem pensar, podem se sujeitar, e aí ter o comportamento de passividade. Ou seja, eu vou passar qualquer coisa aqui mesmo para os alunos, porque todo mundo já pensa que a atividade de educação física é coisa fácil. Ou seja, o pensamento, mais uma vez, coordenando a emoção e influenciando no comportamento. Outros professores podem se sobrecarregar, ou seja, agir de forma agressiva, se sobrecarregam de atividades para provar que essa crença está errada. Então, das duas formas, a pessoa não está tendo competência social, ela pode estar tendo habilidade e não competência. E, de qualquer forma, a crença está influenciando na prática, né? E esse está sendo o nosso foco. E qual é a importância, então, das habilidades sociais, gente, para a nossa vida? Vamos lá. A qualidade das relações interpessoais tem impacto sobre os padrões de convivência, a saúde e o bem-estar. Gente, não adianta. A gente vive num mundo social. A gente vive de interações. Aonde a gente for, no trabalho, em casa, em qualquer lugar, a gente precisa se relacionar e saber se relacionar, né? E as habilidades sociais, elas são importantes, então, não só para a nossa vida pessoal, mas também para a nossa vida profissional. Imagine um contexto escolar onde as crianças têm habilidades, né? Têm empatia, sabem expressar os sentimentos de forma correta, não são agressivas, são assertivas, né? Seria a escola dos sonhos, né? As habilidades, elas contribuem para a ocorrência e manutenção de relacionamentos saudáveis, né? Elas atuam como facilitadoras de competências acadêmicas e como protetoras de vários problemas de comportamento e de transtornos psicológicos. Então, as habilidades sociais, elas são uma teoria nova ainda no Brasil e que tem encontrado grande desempenho, né, frutos, assim, maravilhosos, né, principalmente a nível educacional. Bom, lembrando para vocês que os mesmos processos que funcionam para se aprender uma habilidade social, ou seja, um comportamento desejável, são os mesmos processos para você aprender e manter os comportamentos problemáticos, né? Então, assim, as habilidades sociais, elas são uma alternativa, né, para a gente aprender a lidar com as nossas emoções, com a gente mesmo e com os outros, tá? Bom, então, assim, quais sentimentos vocês têm vivenciado, nós temos vivenciado durante essa pandemia? Como a gente já colocou antes, inclusive postaram medo, tristeza, ansiedade e tal. E quais as habilidades que eu possuo, né, e que eu tenho desenvolvido para lidar com todos esses sentimentos? Bom, então o primeiro passo é identificar quais são esses sentimentos que você tem vivenciado, quais são as habilidades que você ainda precisa aprender. Então, uma estratégia para você identificar é a automonitoria. O que é automonitoria? Gente, o que é monitoria? O monitor numa escola, ele fica vigiando os alunos, fica cuidando da ordem, da organização, né, das regras, manter as regras, a disciplina. Auto vem de quê? Para mim, como eu posso me automonitorar? Bom, então, eu posso observar, descrever, interpretar e regular o meu pensamento, o meu sentimento e o meu comportamento, né, que vem em decorrência das interações com o ambiente. Eu posso monitorar o meu desempenho, aumentar a probabilidade de alcançar boa competência social. E como que eu faço isso? Bom,
Eu vou mostrar para vocês já já. Nesse momento, eu quero lembrar que quando eu me auto-monitoro, ou quando eu não me auto-monitoro, não observo o que está passando na minha mente, não observo o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, eu vou ter a tendência de responder ao outro, às situações, de forma automática. E de forma automática, às vezes, não é a melhor solução de resposta, de interação, né? Porque eu posso causar sofrimento no outro. Por exemplo, estando com fome, ingere um primeiro alimento que encontra. Então, sentindo raiva intensa, eu posso descarregar em uma pessoa que não é responsável pelo meu estado. Então, da mesma forma que a comida, quando eu estou com fome, eu quero ir lá e comer qualquer coisa, e normalmente eu vou comer aquilo que não é o melhor para o meu corpo. Quando eu estou com raiva, vivencio, por exemplo, a emoção de raiva, se eu for reagir descarregando de qualquer forma, eu vou agredir os outros e posso me machucar posteriormente e machucar as pessoas, tá? Bom, então, uma forma de me automonitorar é perceber se eu consigo iniciar e manter uma conversação, fazer e responder perguntas, pedir e dar feedback, elogiar e agradecer, dar opinião e comunicação, tanto ocorre na forma direta como indireta. Ou seja, eu tenho essas habilidades, né? Então, primeira coisa, observar isso. Em seguida, habilidade de civilidade. Eu consigo cumprimentar ou responder a cumprimentos, pedir favor, agradecer, dizer obrigado, pedir desculpa. Tem gente que não consegue pedir desculpa, né? Então, assim, esses são exemplos de comportamentos habilidosos, né, de civilidade. Em relação aos sentimentos, a expressão de sentimentos positivos, eu consigo fazer amizades, expressar solidariedade, cultivar amor, expressar afeto, expressar sentimentos positivos em relação ao outro. Em relação à habilidade a próxima habilidade, que é a assertividade. Eu consigo defender os direitos próprios e de outros, questionar, opinar, discordar, solicitar explicações sobre porquê de certos comportamentos, manifestar opinião, concordar, discordar, fazer e recusar pedidos. Eu tenho essa habilidade. Próxima habilidade, empatia. Eu consigo manter contato visual quando eu estou falando, eu consigo me aproximar do outro, escutar, tomar perspectiva, expressar compreensão, incentivar a confidência, demonstrar disposição para ajudar. E aí, por último, a gente tem as habilidades profissionais e educacionais. Eu consigo falar em público, eu consigo coordenar grupos, e assim vai. Essas são algumas das habilidades profissionais e educacionais. Eu sei que está pequenininho aí, eu não vou ler tudo, só citar para vocês quais são essas habilidades. Habilidade de apresentação de atividades, habilidade de transmissão do conteúdo, habilidade de mediação de interações educativas entre os alunos, habilidade de avaliação da atividade. Aqui são as habilidades educacionais. Bom, então agora, como prometido, como que eu identifico, então, a habilidade, as emoções que eu estou sentindo, para poder eu descobrir, né, como eu tenho me comportado e como eu posso regular. Primeira questão é a identificação, né? E a gente tem aí uma imagem que mostra algumas, que relembra para a gente, né, a situação que influencia o pensamento, que influencia a emoção e que vai influenciar nas nossas reações comportamentais, emocionais e assim vai. E eu faço isso, então, depois que eu identifico, tem aqui eu posso fazer uma tabela. Volta um pouquinho o slide, João, por favor. Tem aqui essa tabelinha aí, ela é interessante. Eu posso começar a anotar as situações que despertam um pensamento, que influencia na minha emoção e que influencia na minha reação. Ah, mas às vezes eu não sei. Tudo bem. Você não vai conseguir, às vezes, nessa ordem, porque a sua mente talvez não esteja acostumada a pensar sobre o seu pensamento, que esse é um dos princípios da teoria cognitivo-comportamental, aprender a pensar sobre o que eu penso. Então, bom, veio uma emoção em mim, raiva, por exemplo. Veio raiva. Aí eu anoto raiva numa coluna, faço 4 colunas. Raiva. O que eu estou pensando? O que eu pensei antes de sentir raiva?
Anoto. Qual o comportamento que eu tive? Eu fiquei calada, eu chorei, eu gritei, eu briguei, eu bati. E qual foi a situação? Enfim, a gente normalmente começa a perceber o que a gente sente, não o que a gente pensa. Então, é mais fácil começar pela emoção. Dessa forma, você vai conseguir identificar. Essa é apenas uma estratégia, existem outras, tá? Bom, no próximo slide, a gente vai ver um pouquinho, se eu identifico a emoção que eu tenho, e essa foi uma estratégia que eu passei para vocês, a gente agora tem que usar o quê? O raciocínio. Todo mundo, todo humano, ele tem a capacidade de raciocinar. Ele tem o poder da razão. E, às vezes, a gente usa muito pouco o raciocínio nas relações, né? No dia a dia. E como é que eu posso fazer isso? Usar meu raciocínio. Bom, uma estratégia é sempre pensar no que existe por trás do processo emocional. Às vezes, a pessoa, ela se sente, por exemplo, incompetente. Eu não vou conseguir fazer isso. Eu não posso. Porque ela passou uma vida inteira com os pais muito críticos, falando que ela não ia ser ninguém, que ela não ia ser nada. Então, a gente precisa entender. E a melhor pessoa para entender os seus pensamentos é você mesmo, que é você que vivenciou a sua história. Né? Então, tentar sempre pensar um pouquinho no passado, no que está por trás desse pensamento, dessa emoção e desse comportamento. A segunda é a capacidade de você checar as evidências. Eu trouxe uma tabelinha aí, está apresentando para vocês. Por exemplo, vamos fazer de conta que o pensamento que você teve automático, né, é aquele: eu vou pegar coronavírus e morrer. Não sei, quantos de vocês já pensaram isso, né? Muita gente já falou comigo: eu vou pegar coronavírus e vou morrer e tal. Então, assim, vamos colocar isso numa tabela onde o mais significa as evidências a favor desse pensamento, ou seja, que fortalecem o pensamento: vou pegar coronavírus e morrer. No quadro da direita, não sei se é direita minha, esquerda de vocês, ou se é direita, enfim, o quadro que está o menos é onde vai estar as evidências que enfraquecem esse pensamento: vou pegar coronavírus e morrer, ou seja, que são contrárias, tá certo? Que não fortalecem. Então, vamos lá. Bom, aí você pode pensar: eu tenho pressão alta. Então, esse pensamento, ele fortalece a crença de que eu vou pegar coronavírus e morrer. Sou idosa. Fortalece a crença de que vou pegar coronavírus e morrer. Fica paranoica não, Janete. Muita gente morreu. Muita gente morreu. É um pensamento, né? É um argumento, é uma evidência que fortalece a crença: vou pegar coronavírus e morrer. Essa cognição, tá? Por outro lado, existem algumas evidências que podem enfraquecer esse pensamento. Por exemplo, não faço parte do grupo de risco. Eu sou saudável. Mais gente se recuperou do que morreu. Estou me sentindo... Peraí, gente. Estou me sentindo bem, de saúde, enfim. Então, assim, quando você coloca isso numa tabela, o nosso cérebro, às vezes... Adilson, vamos desfazer essa crença, Adilson. Qual é a crença que você está tendo? De que você vai pegar coronavírus e morrer? Ou que você não faz parte do grupo de risco, que você é saudável, que mais gente se recuperou no Brasil e no mundo do que morreu? Então, assim, quando você coloca visualmente escrito isso, a sua mente consegue fazer uma análise racional e não emocional. Lembrando que o noticiário, às vezes, coloca tanta coisa, né? A gente tem tanta notícia, sofre a influência de tanta coisa, notícias falsas e notícias verdadeiras, que, às vezes, a gente acaba desenvolvendo esse tipo de pensamento: vou pegar coronavírus e morrer. E a gente não consegue raciocinar em torno desse pensamento. Você pode morrer? Pode, todo mundo pode morrer.
Pode morrer de coronavírus, pode morrer de um monte de coisa, de câncer, de acidente, enfim. Mas é preciso raciocinar, eu preciso usar meu poder de razão, porque se eu uso o medo para avaliar, eu não consigo avançar na minha vida. Né? Se eu uso a minha emoção para avaliar as situações reais, eu vou ter muitos problemas, vou ter muitos prejuízos, porque a emoção, ela não é o melhor critério para avaliar nada, e sim a razão, o pensamento. Então, fica aí a dica, né, para vocês entenderem o que é essa checagem de evidência, como a gente pode usar esse raciocínio. Bom, lá eu trouxe um exemplo para vocês de um ciclo mental, né, de um processamento de informação mental, processamento cognitivo. Por exemplo, eu posso ser o evento para uma outra pessoa que vai influenciar o outro negativamente. Imagina que eu começo a ligar aí para Giovana. Giovana, tu viu que morreu não sei quantas pessoas? Giovana, você viu, Giovana? Eu tô morrendo de medo, olha, já comprei um monte de álcool, eu já comprei um monte de máscara, não tô saindo de casa, blá, 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 blá. Eu vou despertar na Giovana o pensamento de pegar coronavírus, o pensamento de que ela vai morrer, se eu pegar coronavírus eu vou morrer, eu não saberei lidar com a perda de alguém, eu não vou conseguir dar aula, eu não vou conseguir ir para o meu trabalho, eu não vou conseguir viver, continuar a minha vida, né? E esse tipo de pensamento pode gerar na Giovana medo, tristeza, ansiedade. E aí, essa emoção, ela vai influenciar no meu comportamento. Aí a Giovana passa, gente, eu estou dando só um exemplo, a Giovana não é assim não, né, Giovana? E aí eu posso a Euricleia comprou tudo, oxímetro, inalador, mas está vivinha aí, Euricleia, então não precisa mais ter medo. Gente, veja bem, isso pode influenciar essa emoção, tristeza, medo, ansiedade, pode influenciar na reação comportamental da Giovana. Ela pode não dormir direito, ela pode não conseguir continuar a vida dela, né, de forma eficaz. Bom, se a gente pensar, próximo, se a gente pensar com a razão, as consequências da pandemia, elas vão ser amenizadas. E sabe por que eu digo isso para vocês? Próximo. Porque a gente não pode esquecer que a gente está vivo. Então, assim, eu poderia falar para vocês um monte de consequência da pandemia. Muitas mortes, as aulas, medo, desespero, enfim. Mas a nossa vida não pode parar por conta da pandemia. Eu não estou defendendo aqui que a gente não tenha que ter o cuidado, que a gente não tem que ser cuidadoso com o nosso comportamento para não pegar, né? E para não passar para o próximo e tal. Até porque tem muita gente em situação de risco. Mas a gente está vivo. A gente está vivo. Né? E então, assim, eu preciso identificar o que eu sinto, depois colocar o meu pensamento, identificar a minha emoção, em seguida, identificar o que eu penso para sentir essa emoção, e, por fim, colocar esse pensamento em checagem, né? Fazer uma checagem de evidências. Então, quais são os pensamentos que fortalecem isso é real, né? E aí a gente conseguir raciocinar e viver de forma mais leve, porque às vezes a gente está colocando, na verdade, vivendo, na verdade, uma emoção tão pesada, tão forte, que isso está travando continuar a vida. Então, assim, independente da pandemia, estamos vivos, né? Então, precisamos continuar com cuidado, mas precisamos continuar, né? Precisamos vencer o medo, a tristeza, né? A ansiedade, para a gente continuar e ter uma vida de qualidade. Bom, eu queria finalizar falando para vocês um pensamento de Epíteto do século I, que diz: os homens não se perturbam pelas coisas que acontecem, mas sim pelas opiniões sobre as coisas. Então, lembrem que tudo que a gente sente tem uma origem no pensamento. E a gente precisa, então, questionar esse pensamento para conseguir avançar. Obrigada, gente. Creio que agora tem algumas perguntas para a gente responder, né?
Muito bom. Eu fiquei refletindo aqui sobre algumas situações que a gente vivenciou, né? Eu, minha família, enfim. Eu acho que todo mundo começou a pensar um pouquinho, né? A gente viu aqui, eu não posso ver helicóptero, porque eu já acho que alguém, né, tá indo, tá passando mal, etc. Então, assim, são muitas situações que a pandemia acabou, assim, aflorando na gente, né? Tem algumas perguntas aqui, aí eu vou tentar. Não são muitas, mas aí eu vou tentar verificar aqui para a Irani tentar responder. Olha, eu já ia falar, nessa pandemia, o Janderson falou, nessa pandemia parece que fica mais difícil manter certas habilidades, né? A gente acaba ficando realmente, parece que mais sensível. O Lucas perguntou o seguinte, Sra. Irani, as habilidades sociais podem me ajudar com a nova rotina, com o isolamento social? Como? Com certeza. Lembrando para vocês que as habilidades sociais, elas são aprendidas. Então, eu aprendo a me controlar, eu aprendo a perceber o que eu sinto e o que eu penso, identificar, e usar meu pensamento para raciocinar em cima disso. Por exemplo, um colega falou aí, ó, quando eu vi o helicóptero descendo, já senti uns sintomas. Claro, não sei se isso é verdade, porque ele botou um kkk. Mas muita gente vivenciou isso, né? Não podia assistir televisão que já estava sentindo, né, febre, enfim. Então, assim, aí você vê que o desequilíbrio entre a realidade e o medo e a ansiedade. Então, viver ansioso, gente, é uma desgraça, é horrível. Viver com medo é horrível. Então, deixa para sofrer se você pegar a pandemia. Mas, né, sofrer os sintomas físicos, não emocionais, né? Então, assim, como que eu posso, como que as habilidades sociais podem me ajudar na nova rotina do isolamento social? Bom, é preciso estar aí muita criatividade, mas veja, você pode treinar, ser assertivo com seus familiares, já que você está em isolamento, para o relacionamento familiar ficar melhor, né? E não ficar aquele estresse dentro de casa. Você pode treinar, expressar seus sentimentos de forma assertiva, né? E você pode treinar a empatia, e a família também tem empatia com você, né? Enfim, tem várias formas. Existe uma. É que a gente não tem tempo para falar sobre tudo, mas sobre as habilidades sociais, existem cursos de treino de habilidades sociais, né? Para professores, para alunos, para pessoas. Então, assim, o que facilita a vida. Uhum. No início, você falou que a gente precisa identificar as nossas emoções, né, os nossos sentimentos, né, durante a pandemia. O que eu sinto, identificar. Como é que eu consigo identificar e o que, que eu posso fazer para melhorar isso? Eu identifico, e aí eu não consigo, eu parei, entendeu? Eu congelei. O que, que eu faço para melhorar isso? Você identifica, e depois que você identifica, você agora precisa racionalizar em cima desse pensamento, ver até onde ele é real. Como eu coloquei para vocês, você pode fazer uma checagem de evidência, né? Fazer aquela tabelinha. Quais são os pensamentos, quais são as situações, os eventos que fortalecem essa ideia, essa ansiedade, quais que enfraquecem, e focar nos que enfraquecem. É porque, assim, existem alguns autores que falam, por exemplo, a questão da ansiedade, a questão do conflito, são sentimentos que cada um de nós temos um limite para suportar, né? Então, assim, o meu limite pode ser grande, o do Janderson pode ser pequeno, então nem sempre ele consegue controlar isso. E aí, nesse momento, se eu não consigo, o que, que eu busco para tentar melhorar, para tentar amenizar? Gente, não existe só se tomar Rivotril, né? Mas não existe uma fórmula Mas falada receita. para você dentro da psicologia e que seja mágica e que pronto, vai diminuir minha ansiedade. Não existe.
A ciência não descobriu ainda, né? Agora, o que existe é o que você tem aí, o recurso que você tem. Se você tem mente, tem pensamento, é raciocinar em cima. Claro que em algumas pessoas o sofrimento é maior e às vezes essa pessoa ela precisa de uma ajuda extra para ajudar. Aí é o caso de procurar um profissional da psicologia, né? Mas exatamente, procurar um profissional de psicologia quando isso assim você realmente não está conseguindo, né? E aí feito, entendeu? Aí ele vai te ajudar a regular as emoções. Inclusive, eu vou aproveitar para falar que muita gente acha que você procurar um psicólogo é porque você está doido. Ah, não vai, vai no psicólogo, tá doido. E assim, eu já fiz terapia e eu adorei, porque é muito bom você, né, se conhecer, descobrir mais, conseguir enfrentar, se fortalecer emocionalmente, né? Então, assim, a gente tem que quebrar isso, achar que psicólogo é para quem tá louco. Não é isso, né, professora? É preciso desmistificar isso, porque muita gente não procura o serviço, o profissional, porque vai ser taxado, vai ser rotulado, né? Muita gente olha as doenças mentais, ou o que não é doença, as ansiedades, tristeza e tal, como algo que pode ser solucionado apenas na vertente da fé, né? E tem coisas que não são na vertente da fé, né? Mas eu costumo dizer, sabe, Euricleia, que de louco todos temos um pouco. Então, gente, tem problema aí no psicólogo, eu mesmo já fui em vários. Eu também. A Célia, ela tem uma pergunta aqui. Professor, esse pensamento pessimista pode ter sido ocasionado pela pandemia ou já temos um histórico de falta de controle emocional? Eu não entendi a pergunta dela, você pode repetir? Repito, João, pode colocar também aí, João. Esse pensamento pessimista pode ter sido ocasionado pela pandemia ou já temos um histórico de falta de controle emocional? Não, esse pensamento, ele foi ocasionado pela pandemia, não pela pandemia em si, mas ele foi ocasionado pelas notícias que a gente teve, né? Como você liga alguns canais de televisão, só passa isso. Algumas notícias falsas, inclusive. Então, realmente, isso choca todo mundo. Muita gente que você conhece morreu, ou às vezes um parente morreu. Isso também é desesperador. Mas eu preciso pensar, gente, racionalizar. Por que minha prima morreu? Eu vou morrer? Eu tenho as mesmas características dela? Não! Pode ser que eu nem pegue o vírus. Ou se eu pegar, pode ser que eu sobreviva, né? Então, assim, isso é importante. Aí ela falou uma outra coisa aí, o quê? Tá aí na tela. Esse pensamento pessimista pode ser assim, ou nós já tem histórico da falta de controle emocional. Já temos um histórico de falta de controle. Nós já temos um histórico, eu acho. Isso é uma suposição minha. Eu não diria descontrole, porque se fosse descontrole, não estava mais ninguém aqui, né? Mas, assim, a gente acaba, talvez porque o povo brasileiro é muito empático, né? Então, a gente acaba, assim, vivendo muito a dor do outro, e às vezes a gente não consegue fazer a diferenciação entre o outro e eu, e aí eu me desespero como se aquilo tivesse acontecendo comigo. Uhum. Eu só queria colocar aqui uma fala que eu escutei de um profissional da saúde, que ele disse assim, que a gente ele falou assim para mim, não viva a pandemia, passe pela pandemia, porque se você viver a pandemia, você viver a pandemia, aí você vai realmente adoecer, né? A sua mente não vai conseguir, né? Isso. É preciso pensar, gente, que a vida ela vai continuar. E ela pode continuar da pior forma, ou você pode tentar ajustar para ela se tornar melhor. Então, por exemplo, o que as universidades fizeram? Não pode ter aula, então vamos fazer aula online, vamos fazer live, vamos fazer circuito, sei lá. Né? As empresas, então todo mundo está se adaptando. O que eu não posso é ficar parada, só sofrendo, entendeu? Uhum. Com o que está acontecendo. Oi? Não como. Eu não posso ficar só sofrendo com o que está acontecendo com o outro. Uhum. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é a última. Se alguém ainda tiver, coloque para a gente já ir caminhando já para o final.
O Adilson, ele quer saber o que é o equilíbrio emocional. Como que a gente tem esse equilíbrio emocional? Olha, gente, o equilíbrio emocional é quando aquilo que você sente não te incapacita de desenvolver suas atividades. É quando aquilo que você sente é compatível com os efeitos, é compatível com o que é real, com o pensamento real, e não o pensamento que a gente chama na psicologia de distorcido, né? Então, quando eu penso assim, gente, eu tenho medo de pegar coronavírus, senão eu vou morrer. Esse é um pensamento distorcido, porque nem todo mundo, a maioria das pessoas que pegaram coronavírus não morreram, né? Existiam aquelas que morreram, mas a maioria não morreu. Então, veja, eu tenho uma incompatibilidade entre o que eu sinto com o pensamento real, não um pensamento distorcido. Não sei se eu respondi. Certo. Esse equilíbrio realmente a gente sempre busca, né? Porque existem algumas coisas, como o exemplo que você deu. Eu estou com fome, eu vou comer qualquer coisa. Eu estou com raiva, eu vou fazer uma atitude. Então, existem coisas que influenciam, né, nesse nosso equilíbrio emocional. João, volta aí a pergunta que tu colocaste, porque eu passei por ela. Eu acho que é do Jaime. O João colocou uma pergunta na tela. Eu não vi essa pergunta aqui, eu devo ter pulado. Aí, quais os efeitos das atitudes fortes e positivas em nossa vida? Todos os melhores, né? Mas assim, lembrando que para eu ter uma atitude forte e positiva, eu preciso ter um pensamento forte e positivo. Então, se eu tenho um pensamento forte e positivo, eu vou ter uma atitude forte e positiva e eu vou ter consequências fortes e positivas na minha vida, né? Nos meus relacionamentos, no meu dia a dia, no meu trabalho, né? Então, isso vai só me beneficiar. Certo. Janete, tem que ir para Janete. Janete diz o seguinte, né? Melhorei meu... Pode falar. Porém, o controle do meu emocional fiquei péssima. Muito mais sensível, com muito mais ansiedade. Talvez você tenha ficado mais passiva, né? Não sei. Mas precisa controlar isso aí, né? Tenta a dica que eu passei aqui, checar as evidências das crenças, dos pensamentos, né? Que eu acho que pode te ajudar. Cadê, gente? A Juliane colocou que ela conseguiu melhorar muito as habilidades sociais na pandemia. Conseguiu trabalhar a ansiedade, com muitos assuntos para estudar, não teve espaço para pensar negativamente. Que bom, né? Nem todos conseguem isso, né? Nem todos conseguem. Quer comentar, Irani? Eu só tenho um perigo aí no que ela... Volta aí um pouquinho. João, a outra pergunta, isso. Só tem que ter cuidado, porque uma forma da gente lidar com a nossa ansiedade é pensando no que a gente pensa. E não assim, afastando, não tenho tempo para pensar. Pensar é um processo importante, essencial na vida do ser humano, né? Então, assim, raciocinar sobre o que a gente sente é incrível, né? Torna a nossa vida extremamente melhor. Irani, achei fantástico. Até a depressão se afasta. Até a depressão se afasta, Maria Antônia. Inclusive, o Beck, ele trabalhava com depressão, né? Com pacientes deprimidos, né? E quando ele utilizou a técnica do TCC, desenvolveu, ele viu, assim, como foi incrível. O problema, gente, é que nós não somos criados para pensar sobre o que a gente pensa. A gente acaba sendo criado para viver a vida, entendeu? A gente, eu pensei em tal coisa, eu fiz isso porque eu tive vontade, porque me veio na cabeça, me veio na telha. Então, a gente acaba perdendo qualidade nos relacionamentos, no trabalho, nas interações, e a gente acaba atraindo problema para a gente, por conta dessa falta de pensar no que a gente pensa. O Janderson tem uma pergunta aqui, Irani, professor Irani, só um minuto. Ai, meu Deus, perdi. Só um minutinho aqui. João, podemos fazer nessa? Isso, essa aí.
Fazer não, que devemos ter. Né? Todas, Janderson, todas as habilidades, elas são importantes, antes, durante e após a pandemia. Todas as habilidades, elas contribuem para a nossa vida emocional, para a nossa qualidade de vida, todas. Então, todas são essenciais. Aonde tem interação humana, tem que ter desenvolvimento de habilidades sociais. Certo. Bem, aqui, cadê? Tem um comentário da Juliane aí. É desesperador quando alguém precisa ser internado e você não pode manter contato com aquela pessoa. Tem que esperar o boletim às 18 horas e ainda fica na dúvida se é real ou não que a pessoa está bem. Pois é, vamos colocar essa fala da Gerlaine em evidência. Gerliane, né? Em evidência. Gerlaine, ai meu pai, não sai. Gerlaine, em evidência. Por exemplo, você está lá no hospital, né, querendo saber informação sobre o teu parente, a pessoa, né, e eles não dão, e só 18 horas. Aí você fica pensando o quê, gente? Coloca aí, qual é o pensamento que vocês têm? Qual o pensamento automático que passa na cabeça de vocês? Credo, vocês não pensam nada. Gerlaine, você não pensa nada. O que é que você pensa? Vamos lá. Aqui fala uma mistura de muitas emoções, a Jéssica, quem mais? Estão pensando. Pois é, então eu vou dar uma dica. Você pensa, ai meu pai, será que morreu meu parente? Será que ele tá bem? Será que não tá pior? Ah, eu acho que não querem falar porque tá pior. E assim vai. Então, vamos colocar em evidência esse pensamento. Quais as evidências que você tem de que esse pensamento é verdadeiro? Bom, o que fortalece esse pensamento? Ah, fortalece esse pensamento porque eles só entregam 18 horas, né? Bom, pensamento contrário, que enfraquece essa evidência. Bom, talvez eles só entreguem às 18 horas porque não tem uma pessoa disponível de hora em hora para ir lá entregar. Não pode visitar, então ele deve estar muito mal. Não, a pessoa que está muito mal ou que está mais ou menos bem, nenhuma delas recebe visita, porque o vírus ele passa em quem está mal e em quem está bem. Não está tão mal. Né? Então, é preciso começar a pensar para não se desesperar tanto frente a essa situação. Olha aqui uma coisa interessante, Euricleia. Eu perguntei qual o pensamento que vocês têm. A maioria colocaram sentimento. Um sentimento. Porque existe uma dificuldade muito grande na gente fazer a distinção entre o que é pensamento e o que é emoção. A gente mistura tudo no mesmo bolo, né? Quando eu pensamento, desesperador, enrolado, medo, isso é emoção. Qual o pensamento? A Jéssica Barros colocou aqui, não quero nem pensar no pior. Ou seja, esse é o pensamento. E aí, pega esse pensamento e começa a combater, tá? Certo. Bem, acredito que não tem mais, eu perguntei aqui, olha aqui, o Lucas diz, está aí uma experiência viva de mostrar que não pensamos no que pensamos, na dificuldade de falar o que a gente pensa, né? Essa dificuldade que tu colocaste aqui. Bem, alguém colocou aí também que nunca pensou que iria viver, passar por esse momento. Eu acho que nenhum de nós pensamos que iríamos passar por esse momento, né? Mas estamos passando, então é algo que a gente tem que se trabalhar, né, para que a gente não sofra tanto. Quem teve perdas, a perda, né? Isso vai ser tratado na outra mesa, né, na outra palestra, no dia 29, né? A gente sabe que é bem dolorido. A Marilene diz aqui que o grande desafio é encontrar o equilíbrio entre razão e emoção, com certeza. Porém, concordo com a professora Irani, estamos vivos e continuar é preciso, né? Então, eu vou passar aqui a palavra para a professora Irani fazer as suas conclusões
eu gostaria de lembrar os alunos que o link para vocês confirmarem a frequência de vocês foi colocado aí no chat, tá? E a gente agradece, assim, imensamente todos os que estão participando. Novamente, eu friso que se você ainda não está inscrito no nosso canal, a gente quer chegar a mil inscritos, nós estamos chegando a 500 ainda, né? Então, a gente pede para você se inscrever e participar no dia 29. O Adilson aqui, ele disse assim, pensamento negativo é a primeira coisa que vem. O que fazer para inverter isso? Pensar positivo. Então, eu vou repassar a professora Irani responder a pergunta do Adilson e, após isso, ela fazer as suas conclusões em relação ao assunto, né, que nós dialogamos hoje. E, de antemão, queremos agradecer não só os alunos, os participantes, ex-alunos, todos que estão participando, mas agradecer a professora Irani, né, que fez uma exposição muito significativa, que nos levou a refletir sobre os sentimentos e sobre a razão, né? Não vamos misturar as coisas. Então, a gente tem que pensar bem para... Quer dizer, a gente tem que pensar, sentir e saber equilibrar os dois. Acredito que é isso, né? Professora Irani. Então, gente, eu espero que vocês consigam absorver, né, um pouquinho do que a gente falou, focando na importância de identificar o que a gente sente, de pensar sobre o que a gente sente, né, e usar esse processo de raciocínio que é essencial para a gente continuar, né, na vida. E lembrar, gente, que as perdas, elas foram consequências da pandemia, sim, e das políticas, né, mas nós estamos vivos, e a gente não pode morrer junto com aqueles que foram. A gente precisa continuar, né? Continuar de forma equilibrada, mas precisamos continuar, porque quem está vivo precisa continuar, e vivendo com qualidade, né? Então, tente colocar aí para vocês em prática, né? Um pouquinho do que a gente conversou, que vai melhorar bastante, isso eu garanto. Obrigado a todos, foi muito bom estar com vocês. Obrigada. Obrigada, gente. Então, até o dia 29, nós aguardamos vocês, façam os convites, né? Que nós vamos falar sobre essa questão do luto, né? Dessa perda na nossa próxima. A gratidão a todos. Boa noite, né? 18h14, boa noite. Boa noite.